Quero convidar o pastor Carlos Salles, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Graça te damos, rendemos louvores a ti, Senhor. Oh, Deus de Israel, Deus de poder, Deus de milagre, Deus que opera o impossível. Oh, Deus, venhamos diante do teu altar, Pai, diante de ti, Senhor. Entregar, Senhor, colocar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o coração, nossos pensamentos, ações e atitude, colocar teu filho, Senhor, diante do teu altar. Que ele permaneça, Senhor, diante de ti, que ele permaneça, Pai, diante da tua presença, que ele permaneça, Senhor, de pé, que ele permaneça, Senhor, buscando, Pai, a tua face, buscando, Senhor, conhecer a verdade, buscando, Senhor, a sabedoria, o entendimento, a compreensão, o discernimento, aleluia. Buscando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, glória a tua graça, aleluia, sendo derramada na vida dele. Ó Deus, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, ungir, continuar ungindo o teu filho, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, da planta dos pés ao alto da cabeça, para que ele venha ser, Senhor, instrumento, vaso usado por ti, Pai, para trazer, Senhor, as boas novas, Senhor, aos quebrantados de coração. Aqueles que precisam, Senhor, receber de ti, Pai, novidade de vida, Senhor, todo momento, em todo instante, a cada amanhecer, Pai, a cada dia. Que o Senhor transforme, Senhor, molde, Pai. Que o Senhor abençoe a vida do pastor Carlos Salles, Pai. Seja com ele, Senhor, que o seu Espírito venha falar através da sua vida, Senhor. Trazendo, Senhor, ao seu coração tudo aquilo que o Senhor quer e pretende fazer através da vida dele para conosco, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Renova, restaura, revigora. Oh Deus, aumenta, Senhor, a sua fé, Pai, para que ele possa, Senhor, em nome de Jesus, saber que ele tem um Deus que tudo pode e que ele é príncipe, Senhor, e tudo ele pode em ti, Senhor. Assim diz a tua palavra, que podemos tudo naquele que nos fortalece. E o Senhor é quem fortalece o seu povo, os seus filhos, a tua casa, a tua igreja. Então fortalece o teu filho, Senhor. Fortalece o pastor Carlos Salles, Pai, naquilo que ele precisar ser fortalecido, Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus para a amada igreja. Amém. É mais um tempo de bênção. É mais um tempo de transformação, a qual Deus ele tem cuidado de nós. E as maravilhas do Senhor, elas têm chegado até mim, têm chegado até você, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluias. Glórias ao nome santo do Senhor, que tem visitado cada um de nós nessa noite. Então, a paz do Senhor Jesus também para os nossos amados irmãos das lives. Deus esteja aí de uma maneira gloriosa, fazendo com que nós sejamos cuidados, abraçados, acarinhados por Ele, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar aos meus amados que esteja abrindo aí em 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Primeira Crônicas, capítulo 29 de 1 Crônicas. Aleluia. Em 1 Crônicas, capítulo 29, vai dizer assim: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é um palácio para homens, senão para o Senhor nosso Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro, prata, obras de ouro e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira
para as de madeiras e pedras sardônicas e de engaste, aleluia, e pedra de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas e pedras marmoreias, em abundância. E ainda, de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro e prata particular, que tenho demais, dou à casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, e ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para ofertar hoje voluntariamente ao Senhor? Então o chefe dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram, e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas, as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jaiel, o Gersonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com um coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria, pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor Deus, nosso Pai, Israel, de eternidade em eternidade. Tu és, Senhor, a magnificência, o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tu és, Senhor, aleluia, o reino, tu exaltaste sobre todos, aleluia, como chefe. E riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos, aleluia, poder para voluntariamente dar semelhante coisa? Porque tudo vem de ti e da tua mão tu tem nos dado, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra, aleluia, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança senão Deus nosso. Toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão, e, aleluia, e é toda tua. Versículo 17. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas, e agora vi alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Amém? Podeis assentar. Li toda esta passagem aqui que nós falamos e observamos e atentamos a ela somente por causa de um versículo, o versículo 15. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra. Não há outra esperança. Também em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo
2 de 1 Pedro, nós vamos também estar olhando o que o Senhor tem a dizer para conosco em 1 Pedro, capítulo 2. Aleluia, glórias ao nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2. Aleluia. Vai dizer assim: deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimento, invejas e todas as murmurações, desejai efetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. E se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos a ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, edificando casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita, preciosa, a quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo erais povo, mas agora sois povo de Deus. Lerei novamente o 10. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. Amém? Glórias a Deus. Também quero ir com os meus amados em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Aleluia. Em Hebreus, capítulo 11, nós vamos ver, ora, a fé 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Glórias ao nosso Deus. Os antigos alcançaram testemunhos. 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e para ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador
dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo antigo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, e indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como que fosse em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem, aleluia, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquele de onde havia saído, teria oportunidade de tornar. Mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de chamar Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém? Glórias a Deus. Por que esse rodeio todo, né? A gente tem sido usado pelo Espírito Santo de Deus. Eu louvo e engrandeço a Deus por cada momento que nós temos recebido da sua palavra, recebido do seu Espírito Santo. E tudo aquilo que Deus tem falado conosco. Eu já venho há bastante dias, já tem um bom tempo, pensando a respeito de o que o Senhor tem falado, que nós somos peregrinos, nós somos viajantes nessa terra. E na realidade, meus amados irmãos, nós estamos numa viagem, e essa viagem é uma viagem maravilhosa, a qual Deus, Ele pagou a passagem para a gente estar viajando. E é uma viagem assim, extraordinária. Mas muitas vezes nós tornamos essa viagem cansativa, essa viagem conturbada, essa viagem triste, essa viagem rixosa, essa viagem desagradável. Mas não tem que ser assim. Se foi Deus que preparou para mim e para você essa viagem. E se nós somos peregrinos, imagina quando você está viajando, tem muitas pessoas monitorando você durante a sua viagem. Como assim? Eu vou viajar para a Espanha, vou pegar um avião. O filho, a tia, o tio, todo mundo fica olhando, falando, já chegou? Como está? Está tudo bem? E essas pessoas ficam monitorando você. E quando você chega, já cheguei, tira uma foto aí, como que está esse lugar, como que é isso, como que é aquilo. Mas durante essa viagem de peregrinação que nós estamos fazendo, quem monitora a minha vida e a tua vida é Deus. Aleluia. Deus que está olhando para nós. E Ele diz que nessa grande viagem nós comeríamos o melhor dessa terra. Ele diz que estaria conosco todos os dias de nossa vida até a consumação dos séculos. O Senhor, Ele tem promessas
para mim e para você durante essa peregrinação. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós não acreditamos. E se temos vida, uma coisa eu quero dizer, é porque Deus existe. Se temos o pensamento, o raciocínio, se nós podemos estar olhando para essa palavra gloriosa, porque essa palavra, ela é a bússola dessa maravilhosa viagem. E a gente precisa entender que o nosso Senhor, o Cristo da cruz, aquele que quer fazer tudo na minha vida, tudo na tua vida, Ele é quem está conosco através do Espírito Santo em cada momento dessa viagem. Nós precisamos, amados irmãos, crer que Deus, Ele operará segundo o seu querer, o seu efetuar. Então nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crer que o Senhor, Ele verdadeiramente está conosco durante cada processo de nossa vida. Mas, assim como ele diz aqui em Hebreu, quando ele fala em 1 Crônicas 29:15, ele vai dizer, amados irmãos, Davi, que eles têm dado ao Senhor aquilo que o Senhor já deu a eles de antemão. Ele está falando que quem sou eu, Davi, quem é o meu povo, para dar alguma coisa ao Senhor. O Senhor já nos deu de antemão. E havia alegria no coração, nos corações daquele povo, no povo de Davi, porque estava doando e abençoando as coisas do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer, mais abençoado é dar do que receber. Imagina durante essa peregrinação, amados irmãos, todos os meses você precisa de uma cesta básica. Quem está dando a cesta básica para você está sendo muito abençoado. Então, mais abençoado é dar do que receber. E muitas vezes, amados irmãos, nós gostamos muito de receber, mas nós não gostamos de dar. Mas quando nós damos, o Senhor multiplica. Na nossa seara, o Senhor multiplica na nossa despensa. O Senhor multiplica aquilo que nós temos. E muitas vezes, quando nós vivemos na avareza, nós ficamos numa situação cada vez mais difícil. Agora, a gente encontra em 2 Pedro, ele vem com a palavra abençoadíssima. 2 Pedro vai dizer que o Senhor nos escolheu como povo santo, sacerdócio real. Ele vai dizer, amados irmãos, que nós fomos escolhidos pelo Senhor. E nós precisamos crer nessa palavra. Nós precisamos frutificar nessa palavra, a qual o Senhor, Ele tem nos dado através da sua glória e majestade. Então, ele diz no versículo 9 de 1 Pedro capítulo 2, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar, aleluia, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, durante essa peregrinação, durante essa viagem, nós temos que falar o quanto o Senhor é bom, o quanto Ele tem nos ajudado. Amém? Então, Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E no verso 10 diz, vós que em outro tempo erais, não erais povo, mas agora sois povo, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora tem alcançado a misericórdia de Deus. Nós precisamos entender isso. Amados, peço-vos que, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscência da carne, aleluia, combatem contra a alma, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios,
para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas obras que em vós observam. Então, durante essa viagem, durante essa peregrinação, nós vamos ganhar almas para Jesus através do nosso comportamento, através da maneira que nós estamos andando, viajando. Quer ver uma coisa? O Senhor ainda falava comigo a respeito dessa gloriosa viagem. O Senhor, Ele falou comigo dessa maneira. Quando nós saímos de casa, imagina que você pega um ônibus na rodoviária, ou até mesmo um ônibus interurbano. Você fala, não, hoje eu vou no centro da cidade. Você pega um ônibus para ir e um ônibus para voltar. E quando você sai, imagina a viagem que você está fazendo. Você tem que observar como que você tem feito essa viagem. A primeira coisa é falar, se eu estou viajando, se eu estou indo de um lugar para outro, é porque o Senhor tem me permitido. E se há permissividade de Deus e permissão do Altíssimo, eu preciso estar chamando a Ele, clamando a Ele. Porque, pastor Carlos, nessa viagem a qual nós fazemos, há perigos. Nessa viagem que nós estamos fazendo, pode causar alguns acidentes, roubos, pode alcançar algo que realmente nós não queremos que aconteça. E quando nós clamamos ao Senhor, falamos, Deus, olha, eu estou saindo de casa nesse instante. Mas a tua palavra diz, Senhor Deus de Israel, que o Senhor coloca os teus anjos acampados ao meu redor. O Senhor tem nos preparado dia após dia, Senhor Deus de Israel, e o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. E eu quero, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu não quero sair de qualquer maneira, mas eu quero observar a tua palavra conforme a tua palavra tem sido destinada para mim. E segundo o Salmo 91, diz que nós somos assegurados por ti, porque o nosso refúgio é o Senhor. Quando nós estamos em situações difíceis, vários salmos que Davi escreve para o Senhor, ele vai dizer que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia, que quando nós estivermos em aflições, nós precisamos olhar para os montes, de onde vem o nosso socorro. E todas essas coisas nós precisamos, de antemão, tomar posse e cuidar da nossa caminhada, conforme nós preparamos uma mala para a viagem. Quando nós estamos viajando, ou quando vai no centro da cidade, eu preciso levar alguns documentos, eu preciso levar a xerox da identidade, eu preciso levar a xerox da certidão de casamento, eu preciso levar um comprovante de residência, as xerox do comprovante de residência, e a gente vai preparando, eu preciso levar tal coisa para a viagem, eu preciso levar um casaco, eu preciso levar um tênis, uma calça, eu preciso levar uma toalha de banho, e a gente vai preparando as coisas para a viagem. Mas quando nós estamos buscando ao Senhor, Ele diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, direi o Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estaremos seguros. A sua verdade, escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Ele nos sustentará nas suas mãos, para que não tropecemos com o nosso pé em pedra. Pisaremos o leão, a aspa, e calcaremos os pés, o filho do leão, a serpente, pois tão encarecidamente Ele tem nos amado, também nos livrado.
tem nos colocado no alto retiro, porque tem conhecido o nosso nome. Nós o invocaremos e ele nos responderá. Nós estaremos com ele na angústia, mas ele nos livrará e glorificará na nossa caminhada. A cada dia, ele nos dará abundância de dias e mostrará a cada um de nós a sua salvação. Então, nessa viagem, nós temos que pedir a proteção, o cuidado do Senhor. Isto é algo extraordinário. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, falar: Deus, eu não estou sozinho nessa viagem. Por mais que as situações, conforme o Senhor disse, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor, ele tem cuidado, o Senhor tem estendido as suas mãos poderosas, ele tem olhado do alto céu, ao lugar da sua habitação, ele tem cuidado de nós, e nós somos instrumentos nas suas mãos. Hoje, eu estava falando lá no culto, né? O pastor, ele trouxe uma palavra muito boa, o pastor Márcio da Silva, ele trouxe uma palavra muito boa. Mas uma palavra, conforme Pedro diz a respeito do apóstolo Paulo, né? De difícil entender, né? Mas uma palavra muito boa. Mas, quando ele estava terminando a palavra, ele disse que foi visitar sua família. E ele costuma acordar às 5 horas da manhã, porque ele já está acostumado a acordar cedo por causa da sua empresa, a empresa que ele trabalha. E a sua tia levantou isso no último dia que ele estava para sair da onde que ele foi, ali na Paraíba, para fazer o translado dos ossos, né, mortais de seu pai. E a sua tia chegou para ele e falou assim: olha, você pode vir quando quiser na Paraíba, mas não fique mais na minha casa. Eu não quero você mais na minha casa. A gente precisa entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que durante a caminhada nós vamos encontrar tempos difíceis, situações difíceis. Mas eu quero que você entenda que na caminhada você não tem que satisfazer o coração daquele que está do teu lado. Não que você tenha que aborrecer o coração dele. Não que você tenha que pisar no calo dele. Não. Você não tem que maltratar ninguém. Mas você tem que satisfazer o autor e consumador da sua fé. Aquele que está cuidando da sua saúde, aquele que está cuidando dos seus filhos, da sua família, aquele que está cuidando da sua despensa, aquele que está cuidando, amados irmãos, de tudo que você precisa, dele que você tem que cuidar, porque Jesus, segundo a sua palavra, ele não agradou todo mundo. Se ele agradasse, ele não teria sido morto. Embora seja o propósito de Deus que pela morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas quantos foram contra Jesus? Os próprios. Ele vai dizer que, segundo a sua palavra, os nossos inimigos estariam dentro da nossa própria casa. Seria pai contra filho e filho contra pai. Mãe contra filho e filho contra as mães. E a gente precisa entender, meus amados irmãos, que nós encontraríamos e vamos encontrar dificuldades. Isso é a caminhada. Isso é o nosso dia a dia. Mas durante a caminhada você recebe uma seta dessa, mas você tem que fazer o que com a seta? Você tem que falar assim: olha, eu não recebo isso em nome de Jesus. Eu coloco isso por terra. E eu vou orar por ela, para que o Espírito Santo de Deus de tal maneira esteja quebrantando esse coração. E da próxima vez que eu vier aqui, ela vai me receber lá no aeroporto, ou na rodoviária de carro, e falar: olha, me perdoa por aquilo que eu te disse. Porque eu não sabia o que estava falando, mas a minha casa está à tua disposição. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, saber que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Durante essa caminhada, amados irmãos, a irmã Thaís, ela estava falando que os médicos têm dito para ela que não sabe como ela está de pé. Ela
está com câncer nos seios, ela tirou, está com 3 nódulos, ela tirou um. E ali enfiaram tipo um tubo de caneta dentro do seio dela, e com a pinça dentro daquele tubo foi lá e puxou o nódulo, tirou o nódulo. Os outros nódulos são benignos. Mas a gente precisa entender que o médico diz para ela, olha, nós não sabemos como você está de pé, você tem 11 doenças graves. 11 doenças graves. Ela diz que nem sabe falar os nomes das doenças. Meu Deus. E ela está de pé, ela está indo e vindo, está trabalhando, está cozinhando, cuidando do seu marido, e o marido cuidando dela. E ela diz que várias pessoas da família já morreram, e ela tem só irmãos, porque os tios, tias, pai, mãe, os pessoal da família morreram todinho. Mas ela dá graças a Deus por um marido abençoado que tem do lado dela. Aleluia. Os médicos dizem que se ela tiver filho, o filho vai nascer sem cabeça, sem orelha, vai nascer deformado. Ela teve que colocar um DIU para não ter filho. E ela estava testemunhando o testemunho de horrores que ela recebeu do médico, nos fortaleceu naquela manhã. Porque mesmo passando por tantas situações difíceis, ela estava ali de pé, engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela vida que Deus tem dado a ela e fortalecido ela nessa situação difícil que ela está passando. Aleluia. Quantos de nós, amados irmãos, temos tudo do bom e do melhor nessa caminhada, nessa peregrinação, nessa viagem, e temos ainda tratado um ao outro com desprezo? A gente olha os empregados da casa, a gente fala assim, ele é inútil, ele vai almoçar depois da gente e do resto de sobrar. Quantos têm pegado do seu salário que tem abundância, não dá um presente, não cuida? A gente precisa entender que Deus tem algo muito maior para nós. E se Deus tem nos dado, a gente precisa abrir mão, a gente precisa tornar esse mundo melhor, essa viagem melhor. E muitas vezes a gente olha e a gente, na frente da pessoa, a gente bate no ombro, a gente dá risada, mas a gente fica falando assim, tomara que tropece. Comprou um carro novo, tomara que bate com o carro. Comprou uma casa, tomara que tenha um monte de defeito, infiltração, cano quebrado. A gente precisa entender que a gente precisa abençoar e falar assim, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo te vá bem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. A gente não deve ser conforme o urubu, conforme o urubu pensa, tomara que morra para mim comer a tua carniça. Não! A gente precisa glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e falar, todas as coisas verdadeiramente venham cooperar para que você tenha paz, para que você tenha sucesso no teu estudo, no teu casamento, que teus filhos sejam uma bênção dentro de tua casa. Amém, amém. Nós precisamos saber, amados irmãos, conforme temos falado em Hebreus capítulo 6, versículo 7, tudo que um homem plantar também se fará. Nós precisamos saber que durante essa peregrinação nós precisamos fazer bem às pessoas que estão do nosso lado. Nós não podemos fazer mal. Aleluia. A gente tem que ajudar. Nós estamos todos na mesma viagem. E conforme eu estava falando com os amados irmãos a respeito de pegar um ônibus e ir até o centro da cidade, assim é que o Senhor tem preparado a minha vida, tem preparado a tua vida, porque nós saímos da onde? A nossa casa primeira foi o seio de nossa mãe. Nós saímos da madre. Ali foi a nossa primeira casa. E quem nos colocou dentro daquela primeira casa? A palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele contempla Jeremias ainda e informa. Antes que fosse formado no ventre de tua mãe, eu te conheci. O Senhor nos conheceu antes que nós fôssemos formados no ventre de nossa mãe. E ali foi a nossa primeira casa. E assim como nós falamos a respeito de sair de casa, você fecha o portão, você leva aquilo que você tem planejado durante aquela viagem. Mas a viagem, ela tem a volta para casa. E durante essa volta para casa, amados irmãos, imagina quando você chega em casa,
você foi no centro da cidade. Agora você chega na sua casa. Você mete a mão no bolso que é deixado. Você fala, eu estou preso do lado de fora. Não é isso que acontece? Você mete a mão no portão, no bolso e fala, cadê a chave? Você fica desesperado para entrar em casa, mas não tem chave. Você sabe que dentro da casa vai ter o quê? Quando você volta, não ter terminado o horário, você está varado de fome. Você talvez está suado, você talvez está apertado para ir no banheiro. Você quer tomar um banho, mas quando você está sem a chave, você não pode entrar. E aí o que vai acontecer? Essa peregrinação que eu tenho dito a você, é assim quando nós saímos do ventre, aleluia, de nossa mãe, quando nós sabemos que não há outro caminho. Jesus, ele diz assim, nessa peregrinação que você tem feito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem como você andar por outros caminhos e chegar diante da casa celestial. E essa casa celestial, ela vai ser aberta. Qual é a chave? A chave é quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. E aí fala, eu não aceitei Jesus durante a minha peregrinação. Eu viajei, mas eu olhei muito para um lado, eu olhei muito por outro. Conforme a palavra do Senhor está dita em 1 Pedro, ele está dizendo assim, cuidado, que vocês se abstenha das concupiscências da carne. A falar, não, eu esbanjei. Eu saí nesta noite, eu peguei 10 mulheres. Eu saí nessa noite, eu fiquei com 10 homens. O Senhor está falando para nós nos abster da concupiscência da carne. Falar, não, eu baguncei mesmo. E agora chega diante de Deus, a porta está fechada. Agora chega diante de Deus, o único lugar que você pode encontrar é o inferno. Ah não, afastai de mim, porque aqui não tem lugar para você. Nós precisamos entender que durante essa viagem nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e falar, Senhor, olha, eu estou viajando, as coisas estão difíceis, as coisas estão muitas vezes maravilhosas, é um alto e baixo, mas eu preciso entender que todas as coisas cooperam diante do Senhor para o bem daqueles que têm te amado, daqueles que têm te buscado. Nós precisamos entender isso, mas muitas vezes nós não entendemos. Nós olhamos muitas vezes para um filho, nós olhamos muitas vezes para um sobrinho, para um neto, a gente olha para aqui, olha para ali, esquece de olhar para Deus. Porque o Senhor fala, amados irmãos, para nós buscarmos ao Senhor ser firmes e constantes, nem inconstantes, não, é constantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho diante de Deus, ele não é vão. E a gente precisa, então, em nome de Jesus Cristo, falar, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Durante essa viagem, eu estarei à tua disposição. Durante essa viagem, eu pregarei, eu anunciarei a tua palavra, eu farei a tua vontade, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Glória, glória, glória a Deus. Quantas situações, amados irmãos, têm acontecido e que nós precisamos deixar de dormir o sono da indolência. Muitas vezes, amados, eu tenho amigos que têm facilidade, pessoas que estão à minha volta, que só pensam em coisas fúteis. Mas nós precisamos, conforme diz a palavra do Senhor, raciocinar. Nós somos seres que raciocinam. Então o Senhor, ele tem falado para que nós sejamos seres racionais. Então raciocinar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. E essa palavra ela é tão enfatizada que muitas vezes parece que ela passa despercebida diante de nós. E nós não abraçamos essa palavra. Essa palavra, meu amado irmão, é a única palavra que nós jamais deveríamos deixar de aperceber, de perceber. Nós poderíamos colocar essa palavra conforme o Senhor diz, nas nossas frontes, colocar na testa, no coração,
na porta da nossa casa, onde quer que nós estejamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. E às vezes a gente não tem olhado para essa palavra, mas quando nós chegarmos diante do Senhor, na Jerusalém Celestial, a chave para entrar na Jerusalém Celestial é dizer assim: eu recebi esse Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu pude ter essa fé e glorifico o teu nome, porque eu o recebi como meu Senhor e Salvador. Eu me esforcei, porque o reino de Deus é tomado à força. Eu me esforcei para estar aqui. Eu quis, eu amei muito esse momento, eu busquei tanto esse momento. Então, a porta vai ser aberta para você. Aleluia. O Senhor, Ele está dizendo, amados irmãos, Aleluia. em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, que o Senhor fala para aqueles que fizeram tudo que está descrito ali: entrai para o reino do teu Senhor, que está preparado para você desde a fundação do mundo. Então, o reino de Deus para os obedientes, para aqueles que amam a palavra do Senhor, as portas do reino de Deus estão abertas desde a fundação do mundo. E nós precisamos entender isso. Nós não precisamos entender de uma outra maneira: salvo uma vez, salvo para sempre. Ah não, fui salvo e agora, depois que eu fui salvo, eu posso bagunçar, eu posso escrachar, eu posso fazer o que eu quero. Não. Aí que você tem que vigiar mais ainda. Aí que você tem que observar a palavra do Senhor mais ainda. Aí que você tem que lutar, porque a salvação tua é dia a dia. Está pensando que foi salvo hoje, amanhã você já está... Não está no céu não. Porque a nossa luta é